Você percebeu nesse início de ano, início de 2025, que enquanto os fundos imobiliários continuam caindo, praticamente todos os outros investimentos estão subindo. Renda fixa pré, pós, indexada à inflação. A Bolsa Brasileira, até a Bolsa Brasileira que desde agosto não subia, subiu em janeiro. Ações americanas subiram, praticamente tudo subindo, enquanto fundos imobiliários continuam caindo. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Será que a gente está diante de uma grande oportunidade ou de um risco que a gente não está vendo direito? Será que é um bom momento para comprar agora alguns ativos, aproveitar a oferta, ou vale a pena esperar mais um pouco? É sobre tudo isso que eu vou falar contigo nesse vídeo aqui. E para ser mais exato, eu vou trazer a agenda do que a gente vai ver aqui nesse conteúdo. Olha só. A gente vai ver por que os fundos imobiliários continuam caindo em 2025, qual a relação dos fundos imobiliários com a Selic e os juros futuros, quais fundos estão mais descontados e podem ser oportunidades e, por fim, a gente vai ver se é momento certo para investir ou se vale a pena esperar mais. No final, ainda vou te dar um insight super importante, um insight crucial para você tomar boas decisões, investindo ou não, né? Você vai ver lá no final do vídeo, em fundos imobiliários. E a única coisa que eu vou te pedir em retribuição é para você apertar o botãozinho aí embaixo de inscrever-se. Aperta esse botão de inscrever-se, você vai começar a acompanhar meus conteúdos. Tenho certeza que meus conteúdos vão te ajudar a tomar boas decisões de investimentos. E deixa teu like também. Se você não gostar, lá para frente você tira o like, não tem problema nenhum. Beleza? Então, bora pro conteúdo. Bora começar entendendo então o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Por que eles estão caindo nesse início de ano? Vou te convidar aqui para a tela, te mostrar a tabela periódica de janeiro de 2025. Você vai ver que ações brasileiras subiram, está aqui no topo do ranking, subiram 4,9%, tiveram uma correção forte, seguida por ações americanas, subindo 2,7%, renda fixa pré subindo 2,6%, a renda fixa inflação, né, o nosso IMAB, subindo 1,1%, a renda fixa pós, o CDI, subindo 1%, multimercados 0,9%, inflação subindo 0,2%, ou seja, praticamente todos os investimentos subindo acima da inflação em janeiro, no campo positivo, e na contramão, aqui ele, né, o fundo imobiliário. Os fundos imobiliários caindo menos 3,1%, só não caíram mais do que o dólar, que tiveram uma correção aqui bem forte, que caíram menos 5,9%. Se a gente olhar para o dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo aqui, ações brasileiras estão subindo no acumulado no ano 3,37%, enquanto os fundos imobiliários estão acumulando aqui no ano uma queda de menos 3,54%. Tá, o que está acontecendo? Aconteceu em janeiro que o Congresso Nacional estava fechado, recesso parlamentar, não teve discussão sobre a pauta fiscal aqui no Brasil e o foco foi todo o cenário internacional. Lá, Donald Trump assumiu o governo americano e ele veio, na visão dos analistas de mercado, ele veio mais light, ele veio menos agressivo do que se esperava. E isso fez com que os juros futuros, né, a curva, estava esperando que a curva abrisse, ou seja, que os juros futuros subissem lá nos Estados Unidos, houve uma reversão dessa abertura e a curva desceu, ou seja, os juros futuros baixaram. Isso tem impacto aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma tem impacto no Brasil. E aí, por que então que as outras classes de ativos, né, de renda variável se beneficiam quando os juros futuros caem e era de se esperar que os fundos imobiliários também subissem? Por que que os fundos imobiliários então caíram, enquanto a renda variável, por exemplo, ações brasileiras subiram, ações americanas subiram? Porque aqui o governo ventilou, né, saiu uma notícia, informação de que os fundos imobiliários seriam tributados. Isso gerou uma frustração nos investidores, até um certo pânico nos investidores, que acabaram saindo dessa classe de investimentos. Então, os investidores estão receosos, estão preocupados em serem tributados, né? A notícia foi que haveria tributação sobre os aluguéis dos fundos imobiliários, e isso daí gerou com certeza um desânimo, um desestímulo nos investimentos em fundos imobiliários. O governo já, né, desmentiu, voltou atrás, falou que não vai tributar os fundos imobiliários, mas aí o leite já tinha sido derramado e agora os investidores estão cautelosos, esperando as discussões voltarem no Congresso Nacional para saber se realmente vai ser tributado ou não. Agora, né, o que a gente precisa entender então da relação de juros com os fundos imobiliários. Você deve ter notado que aqui, né, quando a gente olha o preço do Tesouro Direto, e aqui é importante a gente pegar a Tesouro IPCA+, porque o investidor está olhando aqui o Tesouro IPCA+,
como uma alternativa de investimento nos fundos imobiliários. Quando renda fixa, os juros estão muito altos, ele prefere ir para a renda fixa do que correr risco, né, em volatilidade em fundos imobiliários. E aqui eu já entro na pauta 2, que é na relação entre os juros à vista e os juros futuros com os fundos imobiliários. Quando os juros sobem, de modo geral, o preço dos fundos imobiliários cai. Então, os fundos imobiliários são prejudicados porque o investidor prefere ir para a renda fixa. Mas, em janeiro, especificamente, nesse início de ano, que é o nosso foco de análise, entender por que os fundos imobiliários estão caindo, você vai notar que tinha Tesouro IPCA+, pagando, não sei se chegou a 8% alguns, ou quase 8%, e agora recuou. Então, se recuou aqui, né, por exemplo, 2029 está pagando IPCA mais 7,54, mas chegou a 7,94 ou 8, não lembro exatamente. Mas caiu, a gente percebeu que caiu. Era para os fundos imobiliários, então, terem subido. Então, existe uma relação inversa entre os juros, principalmente os juros de 10 anos. O ideal era a gente olhar para o IPCA mais 2035, que seria exatamente o de 10 anos, mas o Tesouro Direto tirou daqui, né? Então a gente não consegue chegar mais. Podemos utilizar aqui como referência o IPCA mais 2040. Ele está pagando IPCA mais 7,35. Se a gente vê esse 7,35 aumentando para 7,80, por exemplo, os fundos imobiliários vão sofrer mais. Se ele, por outro lado, cair para 6%, então você vai ver o preço dos fundos imobiliários subindo. Existe essa relação inversa. E também o próprio Tesouro Selic, que é a taxa à vista, quando a Selic vai subindo, o investidor também analisa como custo de oportunidade para investimento. A gente tem Selic agora, o Copom se reuniu e decidiu para a Selic, aumentou a Selic em 1%, chegou agora em 13,25%. A expectativa é que haja mais um aumento na reunião de março, passe para 14,25%, mas as projeções do Boletim Focus já estão em 15% de Selic esse ano. Então o investidor está olhando para a renda fixa como alternativa. E aí, uma das formas de se tornar interessante os investimentos em fundos imobiliários é que os fundos imobiliários, o yield, né, o dividendo pago pelos fundos imobiliários, seja maior do que isso daqui e ainda tem um prêmio, um spread, algo em torno aí de 3% que o mercado pede a mais para começar a ser interessante. Porque, né, essa análise é feita principalmente com os fundos de tijolos, porque imagina-se que os imóveis de tijolos que estão lastreando os fundos, no longo prazo eles vão alcançar pelo menos, né, vão recuperar pelo menos o IPCA. Então o que se olha é a comparação do yield dos fundos com essa taxa pré aqui, essa parte pré do Tesouro IPCA+. Então a gente vai ver agora quais são os fundos que têm bons descontos, né, se vale a pena ou não, se estão bem descontados e se o yield está acima desse patamar aqui. Bora procurar então alguns FIIs com bons descontos e pagando rendimentos altos. Eu entrei aqui no site Investidor 10, coloquei aqui a lista de FIIs. De cara, me mostrou aqui o MXRF11, que é um dos mais conhecidos do mercado, e a relação PVP dele está 0,99, desconto praticamente não tem. E um yield bem alto de 12,96. Só que esse FII aqui, esse fundo imobiliário, é de renda. Então os fundos imobiliários de renda, eles são mais resilientes, eles têm ativos de renda fixa na carteira, é uma lógica um pouco diferente dos fundos de tijolos. Os fundos mais descontados são os fundos de tijolos, galpões logísticas, renda urbana, shopping, e aqui esses daqui vale a pena a gente dar uma olhada. O HGLG, por exemplo, ele está com uma relação PVP de 0,91. É como se você estivesse comprando um imóvel de 1 milhão por 910 mil. E ele está pagando um dividend yield de 8,92. O ideal é que a gente tenha um prêmio acima, eu vou pegar como referência aqui o Tesouro IPCA+, 2035, com juros semestrais, já que o Tesouro Direto tirou aqui o Tesouro IPCA+, 2035, que era a melhor referência, mas vamos usar isso daqui como referência, ele está pagando IPCA mais 7,62. Então, o ideal é que você tenha algo em torno de yield lá nos fundos imobiliários, em torno de 10,62 seria um bom rendimento. Agora, tem que levar em consideração também que o fundo ainda está descontado. E a gente começa a achar aqui alguns fundos imobiliários nessa situação. O XPML 11 de shopping, né, foi bastante amassado aqui, passou por maus bocados e está com uma relação PVP, né, índice de preço-valor patrimonial, de 0,84, desconto aí de 16%, e com yield pagando yield de 11,21, já livre, isento de imposto de renda. Vamos puxar alguns que a gente acha interessante aqui no meu patrimônio, por exemplo, o BTLG 11, um fundo imobiliário que tem excelentes imóveis na carteira, né, de logística,
tem um PVP de 0,92, tem um desconto ok, razoável, pagando um dividend yield de 9,83, acima, né, da parte fixa do IPCA+, que é 7,62, mas não chega a bater os 3%. Mas é uma boa alternativa de investimento, né? É claro que isso aqui não é indicação, né? Você precisa estudar, mas é um bom fundo imobiliário. A gente gosta também do TRXF11, ele está com um pouco de desconto aqui, mas está com yield bem interessante. É um fundo de renda urbana com yield de 12,96, muito interessante mesmo. E aí, você explorando aqui, você vai perceber, né, o HGRE que está bem penalizado mesmo, está com um desconto enorme, está com índice PVP de 0,62 e com yield de 10,68. E aqui você consegue explorar e ver que existem sim boas oportunidades de fundos imobiliários com bastante desconto e pagando rendimento bem alto. Agora, vale a pena investir em fundos imobiliários? Olha, se você busca renda para sua carteira, se você tem uma carteira diversificada, tem uma visão para longo prazo, não vai comprar esperando que, né, a correção, que o aumento, né, das cotações aconteça de um dia para o outro. Você tem uma visão de longo prazo. Se você pensa em reinvestir os rendimentos, faz sentido você entrar em fundos imobiliários. Agora, a gente tem que analisar uma série de outras coisas, uma série de outras circunstâncias sobre os seus investimentos. Né? Como é que está a diversificação da sua carteira em renda fixa pós, pré, indexada à inflação, fundos imobiliários, ações, exposição internacional, tudo isso, né? Se você precisa de renda, quando você precisa de renda, quando você vai usar o dinheiro, existem várias outras coisas que a gente precisa saber para montar uma carteira adequada para o teu perfil de investidor. E para isso, a gente aqui no Meu Patrimônio, nós somos experts, né? Esse é o nosso trabalho, a gente acompanha pessoas, né, famílias, cuidando dos investimentos dessas pessoas. Hoje a gente faz a gestão de mais de 1 bilhão de patrimônio dos nossos clientes. Então, se você quer uma visão de experts no assunto, de pessoas dedicadas que trabalham, se dedicam ao mercado financeiro, para montar uma composição de carteira diversificada, alinhada com seus objetivos, sem conflitos de interesse, né, não vinculadas a nenhuma instituição financeira, de forma totalmente independente, entre em contato com a gente aqui no Meu Patrimônio. Eu vou deixar o link para você agendar uma reunião na descrição desse vídeo aqui. Será um prazer te atender e te ajudar a ter bons investimentos, deixar um bom legado para você e para sua família. Então, espero que você tenha entendido o momento dos fundos imobiliários, se faz sentido para você ou não. Me fala aqui se você tem fundos imobiliários, se você saiu, né, se você vai vender agora tudo na baixa ou se você tem uma visão de mais longo prazo, se você está aproveitando o momento para se posicionar. Bora bater um papo. Se você não deixou seu like ainda, deixa o seu like. Eu desejo para você bons investimentos, um grande abraço e vambora!